Olá, estudantes! Estamos retomando o assunto que é a globalização e para retomarmos esse assunto a gente vai partir de um determinado ponto que é a análise que o professor Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro, faz de determinados conceitos. Ele cria conceitos e um dos conceitos criado por Milton Santos foi o de forma geográfica. Esse conceito está lá no livro de vocês, na página 30. Então, eu estou falando a partir desse assunto que é consumo e cultura globalizada, que está lá no livro de vocês, na página 30. E o Milton Santos ressalta a partir desse conceito, a partir dessa análise do espaço geográfico, a partir da forma geográfica, e ele cita que no período clássico da Grécia, a forma geográfica a ser analisada era a democracia a partir da ágora. A ágora eram as praças públicas onde se reuniam as pessoas libertas, e ali elas definiam os rumos da sociedade, ou seja, a democracia, a política, a polis da cidade, ela era definida na ágora. Já no período da Idade Média aparecem dois outros espaços que são interessantes a ser observados a partir do conceito da forma geográfica do Milton Santos, que é o castelo, que representava o poder da nobreza, e os mosteiros ou as catedrais, igrejas, que representavam o poder da igreja. Então eram as duas formas geográficas que demonstrava poder naquele momento da história. Na sequência, ele fala que no período das revoluções industriais, nos séculos 18, 19 e 20, aparece uma outra figura, que é o espaço geográfico analisado sob a forma geográfica das fábricas. Então as chaminés, as cidades, as pessoas morando em burgos, por isso vem aí o termo burguesia, e a fábrica dominando o cenário da paisagem geográfica daquele momento da história. E por último, atualmente, ele fala que nós vivemos o período da revolução técnico-científica e informacional, e a figura que aparece nesse momento da história do shopping center. O shopping é a figura que representa o atual período histórico da humanidade. E o mesmo geógrafo Milton Santos e o grande escritor brasileiro que é o Frei Betto, eles fazem uma analogia entre o shopping de hoje e a catedral do passado. No shopping de hoje, assim como na catedral do passado, as pessoas põem roupa de domingo para ir na missa, na catedral do passado, e põem roupa de domingo, ou roupa nova, roupa bonita, roupa apresentável para ir no shopping. Naquele momento da história, nas catedrais do passado, as pessoas quando entravam tinham que beijar a mão do bispo que estava ali na frente, né? Hoje você entra e tem que fazer reverência às sacerdotisas, àqueles que estão ali para cuidar dos santos objetos do consumo. Naquele momento da história, no passado, as pessoas iam para, alguns para desfilar o seu poder, a sua nobreza, outros ficavam da forma de mendicância, né? Não é diferente hoje. Todo shopping center tem na porta de entrada pedintes, mendicantes, que são expulsos pelos seguranças que estão lá dentro. Assim como no passado, você vai para o shopping para consumir. Na igreja você ia para consumir também a hóstia, o pão, o vinho, né? E o padre ou o bispo dizia, olha, se você estiver preparado, venha para o consumo, venha para a fila da comunhão. Hoje, as sacerdotisas dizem, se você estiver preparado, venha para o consumo.
naquele momento da história, o padre ficava todo paramentado com a estola, com o solidel, enfim, todo paramentado, o báculo, né, que é aquele cajado que o bispo usa, vestido de brocados e ouros, né? Se hoje no shopping você tem as sacerdotisas todas paramentadas, maquiadas, né? E elas estão ali para cuidar dos santos objetos do consumo. Quando a gente ia na missa no passado, lá na igreja medieval, se você não tivesse preparado, tivesse cometido algum pecado, você não poderia se aproximar da mesa da comunhão. Hoje, se você não puder, você não tiver condições, você se sente no inferno porque não pode consumir. Mas, para resolver isso, no passado ia para o purgatório, aquilo que não estava preparado e morria. Hoje, você vai no purgatório do cheque especial, vai no purgatório do cartão de crédito, que é a falsa ideia de que você pode consumir. Na verdade, você não pode, mas os meios de economia criam a falsa ideia de que você tem dinheiro e te dá um limite lá de 1.000, 2.000, 3.000 reais, e aí você pensa que tem aquele dinheiro e consome, e aí eles vão te cobrar mais tarde com juros e correção monetária. Então, há uma analogia, uma semelhança entre as catedrais do passado e as atuais catedrais estilizadas, templos do consumo, que é o shopping center. Vamos parar por aqui. Essa análise continua, nós vamos retomar isso de repente em sala, novamente, falamos de novo sobre isso, mas teremos atividades com certeza sobre o assunto. Um grande abraço, continuamos firmes, na esperança de que a pandemia acabe e o pandemônio vá para os quintos dos infernos, não no purgatório.